Aqui em Apocalipse 8, no versículo 1, diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Olha para mim, por favor. Agora não converse, por favor, os pastores aí também. Atenção, porque é nesse silêncio que o Espírito Santo fala. É quando nós nos calamos que Ele fala. Deus é educado. Ele fala quando nós nos calamos. Então, ouça a voz dele. Nesse 7º selo, houve um silêncio no céu. Durante 30 minutos. Não houve nenhum louvor no céu. Não houve nenhuma voz no céu. E o céu ficou em silêncio durante 30 minutos. O que isso mostra? Esses 30 minutos de silêncio mostra a gravidade, a seriedade do que vai acontecer na abertura do 7º selo. Lembra que nós falamos sobre os primeiros 6 selos e já trouxe aí uma destruição grandiosa na terra. Os 4 primeiros cavalos, trazem aí muita morte. Primeiro começa com engano, depois você vê ali guerra, fome, morte, depois a natureza se rebelando. Mas aqui já vai acontecer coisas ainda mais pesadas. Então, quando o 7º selo foi aberto, o céu ficou em silêncio. Silêncio. Sabe quando todo mundo fica em silêncio quando vê uma coisa forte? Olha o que João viu, mostrando que o que vem pela frente é chumbo grosso. O que vem pela frente é cada vez pior. E o que isso fala comigo? Isso fala que cada vez que o mundo piora, cada vez que a coisa vai ficando pior, eu posso ficar melhor, espiritualmente falando. Cada vez que o mundo caminha para a destruição, cada vez que o mundo caminha para piorar, eu posso melhorar na minha vida com Deus, na minha comunhão com Deus, na minha intimidade com Deus. Eu posso melhorar, você pode melhorar. O problema é quando o mundo está piorando e você também está piorando espiritualmente. Aí é um problema sério. Agora, se o mundo está piorando e você está melhorando na sua vida com Deus, então você está seguro. Eu estou falando todos os domingos sobre o que vem pela frente, sobre o que vai acontecer no futuro, porque Deus quer que os servos dele tenha conhecimento do que vai acontecer, do que está escrito no Apocalipse. Mas eu não quero você preocupado com o que vem na grande tribulação. Eu quero que você tenha essa informação, mas eu quero que você saiba que nós não vamos estar aqui. E você não tem que ter preocupação com o futuro. Você tem que ter preocupação em estar bem com Deus hoje. No futuro vem bombas, no futuro vem coisas mais pesadas, mas se eu me cuidar agora, se eu estiver bem espiritualmente, eu não vou estar aqui para passar por isso. Então eu não preciso esperar esse momento da grande tribulação para eu me consertar, para eu estar bem. Eu posso estar bem hoje. Quem quer ser salvo tem que viver o hoje, porque nós não sabemos do dia de amanhã, nem muito menos do que pode acontecer mais tarde. Amém? Aí diz assim: e vi os 7 anjos que estavam diante de quem? De Deus. E foram-lhes dadas 7 trombetas. Olha para mim, por favor. Israel estava acostumado com o toque das trombetas. Quando os inimigos se aproximavam, quando eles eram chamados para a guerra, sempre tinha o toque das trombetas. Então eles estavam familiarizados com o toque das trombetas. Quando abre o 7º selo, houve aquele silêncio e aparecem 7 anjos recebendo as 7 trombetas para anunciar o que vem pela frente.
Não fique preocupado com essas trombetas. A trombeta que eu quero ouvir é quando Jesus voltar, chamando o nosso nome. Trombeta tocando e Ele chamando o nosso nome para nós subirmos. É essa trombeta que eu quero ouvir. Mas vamos entender aqui o que significa isso. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Agora preste atenção para você entender. Vocês lembram que quando nós falamos do quinto selo, aqueles que morreram na grande tribulação, eles pediram a Deus para que se vingasse daqueles que derramaram sangue deles aqui? E Deus falou assim, calma, vai chegar a hora disso acontecer. Em outras palavras, eu vou responder a oração, mas na minha hora, não na hora de vocês. Essas orações agora são respondidas. Sempre que você ora por algo ou por alguém, Deus ouve. Deus não pode pegar nossas orações e fazê-las sumirem, senão Ele não ia incentivar quem é dele a orar. Mas você tem que aprender a esperar as coisas no tempo de Deus. Você tem que aprender a esperar o tempo dele. No tempo dele veio a ira dele sobre a terra. Então esse fogo, essas orações foram atiradas na terra, na grande tribulação. E veio terremotos, e veio relâmpagos, trovões. Ou seja, mostrando que é o céu que domina. O céu é que domina, é de lá que vem o juízo. Por isso que quem é de Deus, escute bem o que eu vou te falar agora. Quem é de Deus tem a fé apontada para o céu. Quem é de Deus quer ir para o céu. Quem é de Deus se preocupa com a sua vida diante de Deus. Ela não fica que nem Moisés ficou olhando para um lado, olhando para o outro, ninguém estava vendo, ele foi e matou um egípcio. A nossa preocupação principal não é com os outros estarem nos olhando, porque você mostra que você está bem com Deus principalmente quando você está sozinho. Você não fica assim olhando para um lado, olhando para o outro, querendo saber quem está de olho. Agora que minha mulher não está olhando, que meu marido não está olhando, que meus pais não estão olhando, eu vou aprontar. Não, você tem temor a Deus. Você sabe que quando você está com a porta trancada do seu quarto, do seu banheiro, Deus está ali dentro, os olhos dele estão ali. Você sabe que quando você navega na internet, Deus está vendo. Você sabe que você nunca está só, porque Deus sempre está te olhando. E quando você é uma pessoa de Deus, as coisas que Deus não gosta, você também não gosta. As coisas que incomodam Deus também te incomoda. E se você quer abraçar o céu, se você quer a vida eterna, aprenda. Assim como Deus expulsou Satanás e os demônios do céu e não deixou mais voltar para lá, se você é uma pessoa de Deus, então você tem que ter força para lançar fora da sua vida tudo que não presta e não deixar mais voltar. Não é expulsar por um tempo, não é parar de fazer as coisas erradas por um tempo e depois voltar tudo de novo, não. Não é diminuir, não. É ser radical pela sua salvação. Com Deus não existe crer mais ou menos. Ou você crê ou você é incrédulo. E quem crê se afasta do pecado, do erro, se cuida. Quem crê quer ser salvo. Quem crê tem a fé de Abraão. Você já se tornou um filho de Abraão? Já desabraçou as coisas erradas e abraçou a sua fé em Jesus de verdade?
Você já fez isso? A salvação para você, ela está em primeiro lugar? Ou ainda não? Eu não conheço você. Mas se a salvação para você está em primeiro lugar, porque se você me perguntar, bispo, qual é a fé do Senhor? Sabe o que é a minha fé? A minha fé é de me cuidar. A minha fé é de estar primeiro no reino de Deus. As outras coisas Ele acrescenta. Se você perguntar qual é a minha fé é de passar pelo que for. Tiver que sofrer, perder, chorar. Eu sei que as pessoas não gostam desse discurso. As pessoas gostam do discurso, você vai vencer, Deus é com você, vai dar tudo certo. Mas se for preciso chorar, perder, sofrer, eu estou disposto. Porque vale a pena passar por tudo e não perder a vida eterna. Essa é a minha fé. A minha fé é não lutar nesse mundo em vão. É não me iludir com as coisas desse mundo. Essa é a minha fé. Eu não sei qual é a sua fé, mas a minha fé é de não se apegar a nada aqui nesse mundo e valorizar o Espírito de Deus, porque Ele é que preenche o nosso vazio, Ele é que dá sentido à nossa vida, Ele é que garante a nossa salvação. É o penhor em nós. Ele é que dá condições de você viver nesse mundo mau, podre, sujo e se manter firme com Deus. Enquanto as pessoas têm prazer em beber, em usar drogas, em se prostituir, você tem prazer de buscar as coisas de Deus. O Espírito Santo é que faz isso. Tem gente que não gostava da igreja. Hoje muita gente critica porque você está na igreja e você tem o maior prazer. E as pessoas falam assim: como é que pode você lá nessa igreja? Como é que pode? Até domingo você vai na igreja. E se você pudesse, você morava aqui. Quem se pudesse morava aqui? Não pode não, mora na sua casa. Mas o céu está dentro de você. Então você sente paz. Você tem Deus em qualquer lugar. Aqui, no seu trabalho, em casa. Agora, quando você não se entrega, você pode até sentir paz aqui dentro, mas quando sai daqui é a mesma coisa. Não muda. Ei, saiba que cada coisa tem que estar no seu devido lugar. Cada coisa na sua vida tem que estar no seu devido lugar. Você pode ter o telefone mais top, você pode ter o carro mais top, você pode ter o apartamento mais top, você pode ter a casa mais top, você pode ter as roupas mais tops. Se não tiver o Espírito Santo, não adianta nada. Você vai ser vazio. Você vai perder o céu. Você vai se iludir com as coisas desse mundo. Quem tem um casamento abençoado, diga graças a Deus. Eu também tenho, mas minha esposa tem um lugar dela, meu trabalho tem um lugar dele, mas Deus tem um lugar acima de tudo. Ai de mim se inverter as coisas. Vou sofrer. Vou perder o principal. Amo minha esposa, mas ela tem um lugar dela. Amo trabalhar para Deus, mas eu amo mais Deus do que o meu trabalho. Eu tenho consciência que no final dos tempos o diabo vai jogar pesado em cima dos pastores. Ele quer almas, mas ele sabe que quando ele derruba um pastor, quando ele derruba um homem de Deus, ele sabe, fere o pastor e fica dispersas as ovelhas, Jesus falou. Então eu tenho consciência que eu tenho que me cuidar mais do que nunca. Eu tenho consciência que os sinais estão gritando diante dos nossos olhos. Eu tenho consciência que a natureza está falando. Nós vamos acompanhar a abertura das 7 trombetas, né? A abertura, não toque, das 7 trombetas daqui para frente. Você vai ver que vão vir coisas pesadas. E o que vem acontecendo agora, na nossa geração, no nosso tempo, vai nos dando condições de enxergar o que vai acontecer. Por exemplo, um meteoro. 2 essa semana. Coloca a matéria aí, por favor. Olha esse aí, ó. Olha esse aí. Asteroide com mais de 2 km de diâmetro passa perto da Terra quando? Nesta quinta-feira. Olha para mim, por favor, para você entender. Descobriram uma semana antes, já não tinham o que fazer. 7 dias ou foram 5 dias antes? Passou mais perto do que a distância da Terra para a Lua. Descobriram rápido.
Quem tem protegido a terra é Deus, porque o que passa são de meteoros. Mas na hora que Deus fala assim, ó, minha palavra vai se cumprir, vai acertar, você vai ler as trombetas. Nós vimos essa semana o mar na Argentina congelar, agora o mar no Chile congelar. Nós estávamos aí com um inverno estranho, parecendo verão, agora já caiu com tudo. Nós estamos tendo sinais. Porque eu não vou cuidar do mais importante, que é a minha alma, que é a minha comunhão com Deus? Porque eu vou me descuidar, porque eu vou brincar com o que eu tenho de mais valioso, se é tudo que o diabo quer? Como é que eu vou pegar, vivendo nesse momento tão perto da volta de Jesus, eu vou baixar minha guarda? E eu vou dar lugar para o pecado destruir a minha vida? Porque se você não vigiar, o pecado entra na sua vida, ele te engana e ele te destrói. Agora, quando você crê em Deus, você abre mão de muita coisa. Você abre mão dos seus prazeres, você abre mão da sua vontade, você abre mão de tudo, e você se entrega a Deus pela sua salvação. Amém? Eu não sei se você está salvo, eu não sei se você tem paz em relação à sua salvação, mas quem está salvo tem certeza que está salvo. E cada dia tem mais prazer nas coisas de Deus. Enquanto as pessoas têm prazer em roubar, em matar, em noitadas, você tem prazer em servir a Deus, em ouvir a voz dEle, em adorar a Ele, em agradar a Ele. E você não quer que nada tome o lugar dEle. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, na verdade Deus não queria Isaac. Deus não queria era perder Abraão para Isaac. E que Deus não vinha perder você para nenhuma bênção. Porque a bênção, quando é colocada no lugar de Deus, ela vira maldição, e você se prejudica por causa disso. Deus não queria perder Abraão, e Ele pediu Isaac. Amém? Eu não sei quais são as coisas que Deus tem te pedido, mas não resista a Deus. Não resista. Ele sabe quem é sincero. No passado, quando havia o tabernáculo, na época de Moisés, que o sacrifício era feito, e quando pegava aquelas brasas e era colocada para ver se a oração era aceita ou não, a oração aceita fazia a fumaça subir, ó, certinha. Deus aceitou quem sacrificou, a sinceridade e o sacrifício da pessoa. Quando não era aceito, quando não tinha sinceridade, a fumaça se espalhava. Porque Deus conhece o interior de cada um. Ele sabe quem é sincero, quem não é sincero, quem brinca com as coisas de Deus e quem não brinca. Na época de Noé, o Deus misericordioso também perdeu a paciência, tá? E trouxe o juízo. Na época de Sodoma e Gomorra, ele também perdeu a paciência dele, acabou ali e veio o juízo. Aproveite enquanto a porta está aberta. Não seja como Ló, que para se aproximar de Sodoma e Gomorra, ele foi com pressa, e cada dia se aproximando mais do pecado. Mas para sair de Sodoma e Gomorra, os anjos tiveram que pegar ele pelo braço, e a família dele para tirar, porque ele estava tão preso, ele estava tão envolvido, ele gostava tanto, ele amava tanto Sodoma e Gomorra, que os anjos tiveram que arrastar ele. E tem gente assim, que para as coisas erradas é uma rapidez, mas para as coisas de Deus tem que ser nos empurrões. Para as coisas de Deus é difícil, ela não tem prazer, ela não tem satisfação. Eu lembro quando eu comecei na igreja, que minha sogra ficava falando para mim vir para a igreja domingo, e minha sogra, mas tem que abrir o comércio. E ela falava, o dia que você entender que
que o domingo é do Senhor, Deus te abençoa nos outros dias. Eu via que ela ficava, tadinha, nervosa, querendo me ajudar, mas eu não entendia, porque eu não tinha prazer. Mas o dia que eu entendi, que eu me entreguei, que eu passei a ter prazer, não precisou ela me empurrar. Você vende, é diferente quando você tem prazer. Quando você faz alguma coisa com prazer, é totalmente diferente. Agora, quando você faz as coisas aos empurrões, tem gente que está se arrastando, já não está mais no primeiro amor. Então, quando você não está no primeiro amor, as coisas de Deus são canseiras. Se eu fizer a obra de Deus na carne, eu vou cansar. Mas se eu fizer no Espírito, então pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e você é o mesmo, porque você tem prazer de servir a Deus. Nós estamos caminhando para o fim. Caminhando para o fim. Você acreditando ou não, essa palavra vai se cumprir. Eu sei que o que está escrito aqui vai se cumprir cedo ou tarde. Feliz de você que crê. Feliz de você que obedece a palavra de Deus. Feliz de você. Olha o que ele diz para terminar no versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. Então olha aqui para mim. Enquanto o 7º selo não foi aberto, então não foi tocada as 7 trombetas. Deus aguardando esse momento. Fique em pé no seu lugar. Olha bem para mim agora, para você entender. Você tem uma oportunidade agora. O que você tem agora? Uma oportunidade. Saiba que Deus é um Deus que dá chances. Ele deu chances até para Manassés. Depois de ter feito tanta besteira, Deus deu uma chance para ele. Pessoas que a gente olha assim e fala: meu Deus, será que você ainda vai ter uma chance? Deus dá. Porque Deus é misericordioso. Eu não conheço você. Eu não sei nada a seu respeito. Mas uma coisa eu sei: Deus está aqui. E quando eu falo de pecado, de salvação, de céu, de vida eterna, eu sei que eu estou agradando a Ele. Eu tenho certeza que eu estou agradando a Ele. E falando o que Ele quer que eu fale para salvar você. Você vai ter oportunidade de se voltar para Deus agora.